Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 4 de dezembro, agora na Espanha, 9 horas em ponto, no Brasil, 5 em ponto da manhã. Gente, vejam o gráfico da BTC aqui no diário, que claramente está desenhando uma sequência cirúrgica de fundos ascendentes e topos descendentes. Agora eu vou pular para os 6 horas, onde essa realidade é muito mais latente. Meus amigos, eu volto a insistir com os senhores aqueles, principalmente para aqueles que acreditaram em topo duplo. Não, quando eu recebi a mensagem do tal do topo duplo, gente, como que alguém consegue sustentar que a BTC teria formado topo duplo se o topo do mastro ficou em 99.588 e o topo subsequente ficou em 98.619. Gente, topos descendentes topos descendentes que são sucedidos por fundos ascendentes, só pode ser uma coisa: a acumulação. Não há como sustentar. E outra, eu até evito ficar repetindo aqui tanta asneira e chorume destilado que me mandam nas mensagens. Eu nem sei onde é que foi parar esse pessoal da dispersão. Renato, acabou. A partir de agora, a partir desse ciclo, não vai ter mais temporada de altcoins. Não terá mais alt-season por conta da impossibilidade da valorização das altcoins pela dispersão e mais chorume destilado, vomitado, que alguns engoliram. Então eu vou fazer um vídeo aqui agora destinado a esses ex-incautos ou ex-zetopinhos que estão tentando retomar o curso da própria vida. Percebam o seguinte: a temporada de altcoins vai continuar se desdobrando. Já começou. Quando a gente quebrou 57% lá agora eu estou no gráfico da dominância. Quando a gente quebrou 57% de cima para baixo, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. A queda da dominância só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais exponenciada, ocupando um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto, mas a expansão e a cotação da BTC vai continuar acontecendo, rolando. Mas a BTC vai ocupar, o market cap da Bitcoin vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto. Eu tenho que repetir isso toda hora, porque tem gente que não entende o que é exatamente a dominância. A dominância é o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa dentro do market cap de todo mundo cripto. Vocês têm que ter noção do seguinte: a alt-season, a temporada de altcoins vai acontecer até a BTC buscar algo entre esses topos, entre 48% e entre 39%. Abaixo de 40%, vocês podem ter certeza que a gente tem que estar com bem mais da metade do nosso patrimônio cripto já aportado em stablecoins. E se a BTC não conseguir ficar muito tempo abaixo de 40%, é porque a temporada de altcoins acabou. Basicamente, a gente tem que converter quase tudo em stablecoins. Ou seja, a gente não pode... Se a BTC ficar abaixo de 40%, se a dominância da BTC ficar abaixo de 40%, a gente já tem que estar com boa parte do nosso patrimônio cripto, bem mais de 50%, em stablecoins, de preferência stablecoins estáveis, né? Vocês sabem que a USDC, a Circle, já teve um despegue lá com a falência do Signature Bank e aquela crise bancária que aconteceu há quase um ano atrás nos Estados Unidos. O fato é que, mesmo exposto a stablecoins, vocês precisam pulverizar e distribuir o capital. Eu sempre distribuo entre o SDT, a Tether, que pertence aos guris da Bitfinex, já sofreu uma ação judicial e uma investigação em Nova York, e eles provaram com muita consistência o lastro de toda aquela montanha de mais de 130 bi. Eu divido entre o SDT, o SDC. Eu gosto muito da stablecoin da PayPal, a PYUSD, que inclusive paga um APR espetacular na Camino, que é a
a ave da rede Solana. Mas enfim, quem tá no Gemas vai surfar todas as ondas de prosperidade. A gente vai surfar essa onda da out-season, multiplicando o nosso capital por 20, 30, 40 ou mais vezes. Depois a gente vai surfar a imersão em DeFi, a gente vai ganhar muito dinheiro se expondo a pools e lending, pools de lending e borrow numa Aave, numa Camino. Enfim, isso fica para um segundo momento. Eu gosto sempre de reportar que esse ciclo vai ofertar muito mais oportunidades que os ciclos anteriores, justamente porque não haviam nos ciclos anteriores não havia todos esses instrumentos que existem hoje. Então, para aqueles que acreditaram na tal da dispersão, que não entraram nas altcoins corretas porque acreditaram que não haveria mais temporada de altcoins, porque basicamente... Como é que eles me mandavam mensagem? Ah, Renato, hoje a gente cria 2 milhões de novas altcoins por mês, portanto elas jamais poderão se valorizar novamente. E chorumes e vômitos desse nível para baixo que alguns engoliram. A verdade é, alguns engoliram e não aportaram nas altcoins corretas. Hoje... depois do fato estar se consumando, é fácil dizer que a gente está numa temporada de altcoins. A Atom estava 3,90 há 3 semanas atrás e já está 9,86, já está indo para 10 dólares. A LTC estava 78, já está 134. A Kusama estava 17, já está 45. E por aí vai. Solana nem preciso falar, mas... TRX, que subiu 100% ontem. Enfim, eu vou dar um recado aqui para os incautos que não acreditaram na temporada de altcoins, que acreditaram naquele chorume destilado de dispersão e não sei o que. Eu falei para os senhoritos que esses supostos cripto-influencers que estão chegando hoje no mercado, eles não sabem nada. Esqueçam o ruído, limpem o seu TikTok, limpem o seu Instagram. Agora vocês precisam se concentrar no que precisa ser feito. Não se percam, esqueçam o prejuízo que vocês já tiveram em altcoins erradas, esqueçam que vocês já acreditaram na tal da dispersão. Parem de se concentrar no que você já perdeu. Talvez o trecho das escrituras mais sábio é a esposa de Ló. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele disse, não olhe para trás. O que a esposa de Ló fez? Olhou para trás e virou uma coluna de sal. Esqueçam o que vocês já perderam. Esqueçam o prejuízo que vocês já tiveram. Esqueçam que vocês já acreditaram no chorume destilado da dispersão. Não façam como a esposa de Ló, que olhou para trás. Meus amigos, olhem para frente. Olhem para as infinitas possibilidades que há na frente dos senhores. Esqueçam todo esse prejuízo que aprisionou vocês por tanto tempo e acabou impedindo vocês de verem o que o futuro lhes proporciona e todas as infinitas possibilidades. Concentrem-se nas oportunidades que há na frente. E não façam como a esposa de Ló, que olhou para trás. Basicamente, se você é um investidor, você não deve se preocupar com as alterações milimétricas da rotação de capital da BTC para as altcoins. Ah, Renato, eu perdi o pump da XRP, eu perdi o pump da AVAX e perdi o pump da TRX. TRX ontem estava 0,17, 0,20, 0,20 e pouco e agora já está 0,38. Chegou a bater 0,43. É 100% de valorização. Eu perdi esse pump. Gente, posicionem-se em ativos de qualidade. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E deixem que os fundamentos das altcoins, dos Gemas, façam o trabalho de multiplicação de riqueza que vocês sempre sonharam e aguardaram. Parem de olhar para trás, parem de pensar no prejuízo, parem de lembrar que vocês já acreditaram na dispersão. Esqueçam o ruído, olhem para frente. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert.
Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é irrisório, insignificante, para dizer o mínimo, mas facilmente nas super large caps vocês ainda vão surfar 1x4, 1x5 ou até 1x6, porque a temporada de altcoins, a música só começou a tocar quando quebramos 57%. A temporada de altcoins vai rolar enquanto a dominância não encostar em 48% e não buscar algo ali entre 48% e 40%. Há muita gordura para queimar em termos de valorização. A segunda subclassificação são as middle caps, que são aquelas altcoins com um market cap um pouco menor. O risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente nas middle caps vocês vão obter 1x20, talvez um pouco mais. Imaginem os senhoritos multiplicarem o próprio patrimônio por 20 vezes e depois extrair numa AAVE ou numa DeFi rendimentos em torno de 5, 6, talvez até 8% ao ano, se você se expuser a uma stablecoin nova como a da PayPal, a PYUSD, em dólar. Imaginem vocês basicamente multiplicarem o patrimônio em dólar por 20 ou 20 e poucas vezes e depois extrair um rendimento em torno de 5, 6, talvez 8% ao ano, se você se expuser a algumas stablecoins específicas e conseguir numa pool de lending e borrow como a Camino, um 7, 8% ao ano em dólar. Meus amigos, a terceira subclassificação são as microcaps, onde o market cap é bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, e isso está acontecendo, uma altcoin do Gemas de ontem para hoje valorizou mais de 120%, facilmente, se qualquer das microcaps explodirem, vocês vão fazer 50 vezes ou mais, talvez até 100 vezes. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, aqui no 4 horas, a BTC está confirmando a nossa fuga ascendente. Na minha leitura, Bitcoin, tanto no 4 horas, quanto no 6 horas, quanto no diário, só vai descansar efetivamente nos 6 dígitos. Na Seara Fática, preço do Bitcoin está definido para um aumento explosivo nos próximos 2 meses. Um raro sinal de uma atração parabólica num ciclo de alta alimenta essa expectativa. A cruz de ouro nesse indicador, o SOPR, rácio, esse indicador, esse sinal, ele só acontece 1 ou 2 vezes no máximo em cada ciclo. E é o sinal mais poderoso em termos de início em termos de prognóstico do início iminente de uma atração parabólica exponencial. A cruz dourada do indicador SOPR rácio só acontece no máximo, a única vez onde ele aconteceu 2 vezes foi no ciclo de 2020-21, onde ele aconteceu, onde ele acabou acontecendo numa primeira vez, depois aconteceu antes do pump para 64 mil dólares, depois foi bater 69. Agora aconteceu de novo, ou seja, a gente está a gente está vivenciando momentos que precedem aquela mega atração parabólica que vai levar, a gente sabe que a BTC até o final desse ciclo, vamos lá para o gráfico mensal, ela está indo para algo acima de 180 mil dólares. Na minha leitura vai ficar entre 180 e 220, talvez 240 mil dólares. Eu sei que há louváveis opiniões em contrário, dizendo que a BTC pode ir a 400 mil dólares. O maximalista de BTC, o Michael Saylor, que usa o indicador, a métrica mais otimista, que é o Stock to Flow, que se baseia no colapso da oferta em razão do halving. Esse indicador diz que a BTC vai buscar pelo menos 416 mil dólares lá pelos idos de maio, junho de 25. Eu acho 415, 416 mil dólares muito esticado para esse ciclo. Não quer dizer que não possa acontecer. No ciclo de 2020-21 e no ciclo de 2017-2018, a BTC avançou aqui para cima da Upper. Em 2017, quando ela bateu 20 mil dólares, a gente avançou para cima da Upper. Se a gente avançar para cima da Upper lá por agosto de 25,
a BTC poderia bater 390 mil dólares, talvez 417 numa agulhada espasmódica. Se esse ciclo se arrastar até dezembro de 25, a BTC poderia bater até 420 mil dólares. Mas eu acho que esse ciclo vai desenhar topo entre julho e setembro de 25. Até porque a minha principal métrica de desembarque continua sendo a dominância. Eu não vou brincar com isso, até porque eu tenho muito a perder. Se a dominância cair para baixo de 48%, eu já vou estar com mais de 30% do meu portfólio exposto ou protegido em stablecoins. Eu divido lá em USDT, USDC, a stablecoin da PayPal, que basicamente são stablecoins apoiadas por gigantes do mundo TradeFi. A Circle tem como sócia a BlackRock. A PYUSD tem como emissora a PayPal. A Tether é a maior emissora de stablecoin do mundo. E poder surfar pools de liquidez de lending and borrow numa Aave, numa Camino, ganhando quase 10% ao ano em dólar, eu não vou me arriscar. Perdeu 48%, eu já vou botar no Gemas também. É altamente recomendável que pelo menos 30% do portfólio já fique em stablecoins de alta octanagem. Se a gente visitar, e deve visitar, o centro gravitacional aqui dessa congestão da dominância, lá em 43%, 44%, a gente já começa a ir para metade do nosso portfólio em direção a stablecoins. Se a gente visitar algo abaixo de 40%, a gente já tem que estar com bem mais da metade do nosso portfólio em stablecoins. E quando desenhar um corpo real comprador no semanal, quer dizer que já é o início dessa canaleta virtual de alta, porque há um efeito elástico, uma força gravitacional sugando o preço em direção à extensão dessa LTB. Porque ninguém pode com a BTC. A BTC vai sugar toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. E aí a dominância vai voltar para 55. É o patamar atual, que deve ser o próximo topo. Então eu volto a insistir com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, só que basicamente a gente tem 20 altcoins entre super large caps e middle caps, onde facilmente vocês vão surfar algo acima de vezes 20. Ainda na seara fática, o bilionário Arthur Reis, fundador da BitMEX, um guru do mundo cripto, o homem é um gênio absoluto. Ele diz exatamente quando a BTC vai bater $1 milhão. Na verdade, o Arthur Reis, ele prognostica, inclusive, quando uma simples Bitcoin... Eu sei que no ciclo passado eu fiz um vídeo parecido com esse. Eu fiz um vídeo... deu entrada em alguma altcoin. Eu fiz um vídeo parecido com esse no ciclo de 2020 e 2021. Em que eu falei quando a Bitcoin iria bater $1 milhão. E eu fui alvo de chacota, de risada. Mas agora que a BTC está indo para $100 mil, fica mais fácil falar de $1 milhão. Mas eu vou causar mais polêmica. Eu li o artigo inteiro do Arthur Reis na Medium, onde ele diz quando uma Bitcoin vai bater $1 bilhão com B de bola. Eu sei que vão dar risada, kkk, mas deram risada também no ciclo de 2020, 2021, quando a BTC estava lá em 24, $25 mil, nem estava longe de atingir 64 e 69 mil. E eu fiz um vídeo dizendo que a BTC estava indo para $1 milhão. E não deu outra, né? Fui alvo de chacota e tudo. Como agora o Arthur Reis está falando de $1 milhão, mas $1 milhão, uma BTC agora está valendo 96.598, vezes 10, basicamente. Não tem tanta pegada de algo que não seja, no sentido de que não seja factível. Porque vezes 10 para um ativo que estava valendo $10 mil ali nos idos de 2020. Então, essa pegada de não ser tão factível meio que se perdeu. $1 milhão tá logo ali. Então, vou falar de $1 bilhão com B de bola. Só para os haters e os tiozões da Petrobras que só acreditam no monopólio da riqueza impressa pelo Estado aparecerem aqui para encher meu saco. E aí eu fico ali
contrapondo os kkks nas mensagens. Gente, o Arthur Reis, basicamente, ele é formado na Ivy League, na Universidade da Pensilvânia. Ele diz que a previsão dele para $1 milhão para o Bitcoin nunca esteve tão latente e próxima de ser concretizada. Segundo ele, a maioria dos governos no mundo simplesmente não pode se dar ao luxo de cortar despesas e aumentar impostos. 99,9% dos governos não operam como uma Islândia. A Irlanda tá no seu 10º ano de superávit, mas enfim, não há países, não é comum países desenharem superávites como superávites tributários, porque a maior fonte de expropriação dos governos ocidentais e orientais não são os impostos, é a impressão de riqueza desenfreada. O maior imposto do brasileiro não é aquela carga tributária de quase 40% do PIB. O maior imposto que os brasileiros suportam e que os americanos suportam e que a zona do euro suporta é a inflação. Quando eu cheguei na Espanha, uma garrafa de Big Coke custava 87 centes de euro. Pode ir no Mercadona ou no supermercado no El Corte Inglês. O El Corte Inglês é o supermercado mais caro, mas vocês podem ir no Mercadona, no Carrefour ou no El Corte Inglês e tentar comprar uma Big Coke por menos de $2, vocês não vão conseguir. Por menos de 2 euros, é 2 euros e pouco. Ou seja, a inflação a impressão de riqueza é a maior fonte de arrecadação dos governos. O Reis diz que a maioria, 99,9% dos governos, simplesmente não pode se dar ao luxo de cortar despesas e aumentar impostos, porque eles são forçados a expandir o M2, a oferta monetária, para pagar as suas dívidas. Não é segredo para ninguém que os estados soberanos, todos eles, extraem a divisa necessária para o pagamento das despesas da impressão pura e simples de dinheiro. Eles não imprimem só, no caso do Brasil, BRLs, eles imprimem... Vou botar o M2 brasileiro para vocês verem que em 2020, em maio de 2020, ali no evento pandêmico, existiam 3,42 trilhões de reais em circulação. Hoje a gente tem 6,4 tri. Então, basicamente, a expansão monetária da pandemia até hoje foi de 100%, 98,75%. Basicamente, em 4 anos, o governo brasileiro dobrou a quantidade de reais em circulação. Agora eu pergunto, o salário mínimo dobrou? O seu salário de funcionário, um funcionário público teve o salário dobrado? As empresas dobraram o faturamento? A Bolsa Brasileira dobrou em pontuação, já que ela é pontuada em reais? Não dobrou. Pelo contrário, né? A Bolsa Brasileira cai, inclusive, pontuada em reais. Enfim, gente, só que esse drama da expansão do M2 não é exclusividade do Brasil. E essa é a realidade na zona do euro. Essa é a realidade da economia norte-americana. Essa é a realidade da economia sul-coreana. Essa é a realidade da economia russa. Essa é a realidade da maioria das economias sul-americanas e africanas. Enfim, são raros os países que ostentam superávit tributário, que conseguem basicamente cobrir as despesas com a arrecadação tributária, sem precisar imprimir riqueza. O que o Arthur Reis está dizendo é que, basicamente, a impressão de dinheiro pelos maiores blocos econômicos do mundo, Estados Unidos, China, Japão, União Europeia, vai levar a BTC para $1 milhão antes de 2029. Agora, vamos lá, eu vou causar polêmica aqui. Renato, quando a BTC vai bater $1 bilhão com B de bola? Eu vou usar a mesma métrica do Arthur Reis, que ele usa a grade de expansão logarítmica exponencial. Eu não sei nem se eu vou estar vivo, mas vocês vão lembrar desse vídeo. Vai ficar aqui no YouTube para todo sempre. A BTC vai bater $1 bilhão com B de bola exatamente no ano de 2049, basicamente em 2050.
Em janeiro de 2050, uma BTC vai estar valendo $1 bilhão. Em dezembro de 2049, talvez, uma BTC vai estar valendo $1 bilhão. Aí ela já vai ter se consolidado como reserva cambial de bancos centrais. Nesse ciclo, o market cap da BTC vai flipar as Big Techs. O market cap da BTC, neste exato momento, está em 1,9 tri. Até o final desse ciclo, a gente vai se aproximar de 4, talvez 4 tri e alguma coisa. A empresa mais valiosa do mundo é a NVIDIA, que flipou a Apple e flipou a Microsoft e hoje vale 3,78 tri, por conta do frenesi da AI. Que também o mundo TradeFi nem sabe quanto vale a AI, e a NVIDIA já tem encomenda. Se você hoje quiser montar um data center para minerar inteligência artificial, saiba que o Elon Musk comprou todos os semicondutores de última geração da NVIDIA até maio de 2025. Se você quiser montar um data center hoje, você vai ter que encomendar semicondutores da NVIDIA para serem entregues a partir de junho, julho de 2025. A NVIDIA basicamente tem encomenda de semicondutores até 5 nanômetros até o final de 25. Então o mundo TradeFi nem sabe quanto vale a AI. E a NVIDIA segue sendo a empresa mais valiosa do mundo e não tem nenhuma projeção de que isso vá parar. Mas a BTC vai flipar a própria NVIDIA nesse ciclo, porque o topo desse ciclo vai ser desenhado entre maio, junho, talvez julho e setembro de 2025. E até lá a NVIDIA não vai a 5 tri, pode até bombar para 4 tri, mas a BTC vai passar de 4 tri. E vai flipar a própria NVIDIA. Agora, no ciclo subsequente, esse que o Arthur Reis está falando que a BTC vai a $1 milhão, aí a gente vai se deparar com a fenomenologia do market cap da BTC alcançando algo em torno de 20, talvez 30 tri. Aí, meus amigos, a BTC vai estar valendo mais de $1 milhão. Aí vai ser a corrida maluca pela BTC por estados soberanos. Basicamente, existe um projeto de lei no Brasil para obrigar o Tesouro Brasileiro, o Tesouro Nacional Brasileiro, a criar uma reserva do Tesouro em BTC. O Trump prometeu isso na campanha e deve criar, até o final da sua gestão, uma reserva, um Tesouro Nacional de BTC em favor do Tesouro Americano. O projeto de lei da senadora Cynthia Lummis quer que o Fed venda uma parcela do ouro de Fort Knox para comprar 1 milhão de BTCs. Enfim, o Arthur Reis não está errado. Na minha leitura, eu sei que ele é um maximalista da BTC, como o Michael Saylor. Eu sei que 2049 está longe, mas, gente, o 2049 está longe, mas pensem, se vocês renovarem o seu passaporte hoje, o passaporte no Brasil tem validade de 10 anos, ele vai vencer em 2034. No segundo passaporte, se vocês conseguirem comprar uma BTC hoje, que está basicamente valendo $96.647, vocês podem deixar o seu filho bilionário, se vocês não estiverem vivos em 2049. Enfim, fica para reflexão de cada um. Mas o fato é que, invariavelmente, diante de tantos kkks nos ciclos anteriores, agora a gente está ali discutindo nas notícias quando a BTC vai bater $1 milhão. Na seara geopolítica e finanças internacionais, oposição da Coreia do Sul. Agora, depois de derrubar a lei marcial e as tropas saírem do parlamento e dos tribunais também, a oposição sul-coreana agora apresentou uma proposta de impeachment do presidente Yoon Suk. A oposição vai apresentar a proposta de impeachment. Assessores querem que o Yoon, na verdade, renuncie, mas a oposição quer, na verdade, a prisão do Yoon Suk. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Donald Trump tem um mais novo amigo de infância, Sam Altman, o CEO, comandante máximo do ChatGPT, diz que vai colaborar com o governo Donald Trump e vai transformar os Estados Unidos no maior hub de mineração de inteligência artificial. Para quem não sabe, o Sam Altman é o CEO da OpenAI, que por sua vez é dona do ChatGPT, controla basicamente mais de 30% de toda a força computacional instalada do mundo em mineração de AI.
O fato, gente, é que o Donald Trump ele tem uma predileção para esses bilionários é, self-made billion, né? Esses bilionários, principalmente do setor tecnológico. E o fato é que essa galera no entorno, não só o Sam Altman, o Elon Musk, o, aquele outro bilionário indiano, o Ramawazi, o outro também das Big Techs, o próprio, agora até o Mark Zuckerberg também está inclinado a apoiar a gestão Trump. Mas enfim, o fato é que o Trump está cercado desses bilionários self-made billion, né, que se fizeram sozinhos, e ele parece tentado a efetivamente transformar, colocar os Estados Unidos numa posição privilegiada em termos não só no setor de semicondutores, ele vai endurecer essa restrição chinesa à aquisição de semicondutores de última geração, como os da Nvidia, mas ele pretende transformar os Estados Unidos num grande polo, não só de mineração de BTC e de mineração de AI. Mas o que eu quero reportar para os senhores é o seguinte: o mundo não se deu conta de que as grandes produtoras de semicondutores, principalmente a Nvidia, o mundo não se deu conta de que a Nvidia só conseguiu avançar para esses semicondutores que hoje são capazes de escrever uma petição, de escrever um livro ou ofertar uma consultoria em poucos minutos, sem base, ou só o usuário dando ali alguns parâmetros. O mundo não se deu conta de que a Nvidia só chegou nesse nível tecnológico por conta da dificuldade de mineração de criptoativos Proof of Work. O que eu quero dizer com isso? Quando a BTC foi lançada, o primeiro bloco da Bitcoin foi minerado em janeiro de 2009. Eu, com um notebook, conseguia minerar a BTC em 2013, quando eu entrei no mundo cripto. Conseguia minerar ali quase meia BTC por dia. Por quê? Porque minerar BTC basicamente é você solucionar uma fórmula que na época em que eu minerava, com o notebook, com 256K de memória, eu tô falando da época do Pentium ainda, sei lá, talvez um pouco acima, um pouco abaixo do Pentium. Era um calhambeque em termos de semicondutores, diante do que a gente tem hoje. Mas eu minerava a BTC com esse calhambeque em 2013. Uma BTC valia ali em torno de $100, um pouco menos. Mas enfim, o que levou a Nvidia a ser capaz de produzir semicondutores para lidar com bilhões e trilhões de parâmetros? Foi o aumento exponencial na dificuldade de mineração, principalmente de BTC. Porque não existia AI até então, até um ano e meio atrás. Ninguém falava de AI. Por que a Nvidia, de repente, começou a ser capaz de lidar com bilhões e trilhões de parâmetros? Porque hoje, para você minerar uma BTC, você tem que solucionar uma fórmula. Em 2013 era uma fórmula que era do tamanho desse quarto. Mas em 2024, para você minerar BTC, você tem que solucionar uma fórmula que, se pudesse ser escrita, daria 3, 4 voltas ao mundo. Seria uma fórmula que eu teria que começar a escrever aqui, atravessar todo o Oceano Atlântico, chegar no Brasil, atravessar todo o Oceano Pacífico, chegar na Austrália e fazer tudo de novo. É uma fórmula com um tamanho impredicável. Só que a Nvidia, ela sempre foi uma grande produtora de placas de vídeo, principalmente as RTX GeForce 4090 que eu tenho. E todo mundo sabe, quem está no mundo cripto, principalmente os entusiastas da ETH, sabe que uma GeForce era uma placa excelente para minerar a ETH quando a ETH gozava do consenso Proof of Work. Hoje a ETH migrou com a Ethereum Merge para Proof of Stake. A Nvidia, ela sempre, desde o surgimento da BTC, da mineração do primeiro bloco em 2009, do surgimento da ETH em 2016, ela sempre avançou os seus semicondutores para fazer frente ao aumento exponencial da dificuldade de mineração de criptoativos Proof of Work. O que essa reportagem fala é que o Sam Altman explicou para o Donald Trump a simbiose absoluta que existe
entre a AI e o consenso Proof of Work de criptoativos. Não é segredo para ninguém que o Donald Trump falou na campanha dele que quer que os últimos bitcoins a serem minerados, ali em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de bitcoins que restam para ser minerados, sejam minerados em solo americano. E para isso ele precisa de força computacional, de semicondutores, que basicamente usam, que disputam com a indústria da AI esse tipo de insumo. Basicamente, hoje, as grandes farms de BTC e as grandes farms de AI ficam disputando os semicondutores da NVIDIA. O que o Sam Altman explicou para o Donald Trump é que as duas coisas não podem ocorrer de forma separada. Elas não podem se desdobrar de forma distintas. Elas precisam correr de forma paralela. Eu vou repetir para os senhoritos nunca esquecerem. Quando o mundo TradeFi resolver precificar a brutal simbiose que existe entre mineração de AI e mineração de criptoativos, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nas melhores altcoins. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Só que essa precificação vai acontecer nesse ciclo. A gente vai ver um total... O total... Aqui eu estou no Others, que é o market cap das altcoins de baixa capitalização, ou seja, o total do market cap de todo o mundo cripto, com exclusão do top 10. Então é aquelas altcoins de capitalização. Era de 1 bi para baixo, agora está lá em 5, 6 bi para baixo. Porque não para uma Atom não para de explodir, agora já está a $10, ó, subindo 4,11% a 9,97%. Ah, mas Renato, a Atom estava a $3 há 4 semanas atrás. Tudo bem, tava, mas agora está 10. Dá tempo de entrar? Dá tempo de entrar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Agora, isso aqui, gente, quando aqueles 8 tri aportarem efetivamente no total 2, isso aqui vai pular para 2,5 tri, talvez 4 tri. O que eu quero que os senhoritos entendam. Durante essa pernada, haverá a reprecificação do market cap das altcoins, principalmente das altcoins vinculadas à AI, de forma muito violenta e abrupta. Eu espero, sinceramente, que os senhoritos estejam embarcados. Vezes 40, vezes 50 aqui vai ser como ir na esquina tomar um café, meus amigos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, o colapso das linhas de frente ucranianas acontece em meio ao final do mandato do Donald Trump, num ato desesperado. Ontem, no final do mandato do Joe Biden e a expectativa do início do mandato de Donald Trump, antes, diante da iminente posse do Donald Trump, que vai interromper o fluxo de dinheiro americano para a Ucrânia, num ato desesperado, o Joe Biden mandou ontem mais 725 milhões de dólares para a Ucrânia. Só que os generais ucranianos estão reportando que as defesas ucranianas em Donbass correm o risco de serem massacradas. Basicamente, o exército russo triplicou o número de soldados ali no front. Tem soldado norte-coreano, tem soldado de tudo quanto é lugar, tem até mercenário vindo de Burkina Faso. Basicamente, há um sério risco do fronte ucraniano sofrer um mega massacre nas próximas semanas. E diante da iminente chegada do Donald Trump, num ato desesperado, o Joe Biden autorizou mais 725 milhões de dólares para a Ucrânia, mas isso talvez seja só para comprar caixão e remoção de corpos, porque o que vem por aí será um absoluto massacre. Os russos estão colapsando toda a infraestrutura em torno de Kiev, mais de 30% da capital ucraniana não tem energia, num frio. Se aqui no sul da Espanha, que está basicamente 65 quilômetros de Marrocos. Eu tô mais na África do que na Europa. Eu tô no sul da Espanha, no sul da Península Ibérica. Ou essa madrugada bateu 7, 8 graus. Imagina quanto não tá fazendo na madrugada em Kiev, que tá com 30% da cidade sem energia elétrica. Meus amigos,
Nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. Isso aqui fatalmente vai explodir para 115, 120 mil dólares nos próximos dias. Daqui a pouco eu volto com Atom, Kusama, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.